a parte do conteúdo e da temática. Eu não sei se já está transmitindo. Deixa eu só tentar aqui confirmar, para saber se nós já estamos ao vivo, e a gente vai ter que, mais uma vez aqui, dar o nosso boa noite para o pessoal que está online. Já estamos aqui, estamos online, então, mais uma vez, a paz de Cristo, meus irmãos, uma boa noite, a paz. Maravilha, agora já estamos ao vivo, o pessoal que está em casa nos acompanhando. Eu quero aqui, antes de começar a Escola Bereana, fazer o anúncio da nossa conferência Alicerçados na Palavra. Está tudo travado, misericórdia. Aqui, nossa conferência Alicerçados na Palavra, que vai acontecer de 17 a 19 de junho, dia 17 a abertura, dia 18, um dia inteiro aqui do Alicerçados na Palavra, que vai ter essa temática do apologética. A gente vai ter 3 preletores de peso para poder estar falando sobre essa temática, com assuntos que vão aí te ajudar, né, você embasar, né, a sua argumentação, o seu conhecimento nesse tempo onde a gente precisa dar a razão da nossa fé e de principalmente se estruturar para os ataques que a gente tem sofrido. No final a gente vai anunciar o Café Literário. O Café Literário é uma programação dentro do Alicerçados na Palavra. Todo o Alicerçados na Palavra é um evento que é gratuito, e dentro do Alicerçados na Palavra a gente tem o Café Literário. Esse Café Literário, obviamente, ele tem um valor, até por conta da possibilidade que você tem de participar do café. O Café Literário, né, como o pastor Ronaldo sempre fala aqui, você participa do Café Literário e você, na verdade, nem almoça, porque você vai ter tanta diversidade ali na hora do café da manhã, e além disso você vai ter uma palavra abençoada. O pastor Tassos Licurgo vai ser o palestrante do Café Literário, vai trazer uma palavra especial. No final aqui da ministração nós vamos falar um pouco mais sobre o Café Literário, que vai acontecer no dia 18, e é uma das programações do Alicerçados na Palavra. Eu vou aqui agora chamar o nosso professor da noite e também chamar aqui o pastor Fernando para poder fazer essa oração inicial, orar pelo professor, para que a gente venha a ser abençoado com essa lição de hoje sobre Josafá, e eu tenho certeza que vai ser bênção para todos vocês. Então, que vocês recebam com carinho o professor e pastor Ronaldo de Jesus essa noite. Vamos orar muito por ele agora. Vamos ficar de pé, né? Bendito seja o nome do Senhor, que nos dá essa oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui nesta noite na tua casa para aprender para que possamos dar muito fruto para a glória do teu nome. Nós pedimos que o Senhor o abençoe com graça, sabedoria, unção, e todos que estão aqui presentes e os que estão assistindo pelas mídias sociais possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, prazer estar aqui nessa noite. Era a minha esposa que iria ministrar aqui, mas a gente teve um... Na verdade, eu esqueci de... eu pensei compulsoriamente ela estaria aqui, né? Até anunciei tudo, mas ela já tinha uma programação aqui mesmo, né? No 1191. Então, como eu já estava estudando a lição para ministrar numa outra filial nossa, acabei assumindo aqui mesmo Então, se você veio aqui hoje para ouvir a Ivana, vai ficar com a outra parte dela, né? Já que somos um, não é verdade, pastor? Então, cheguei feliz aqui, graças a Deus, já reconciliei uma família que estava afastada. A Cíntia, a mãe dela estavam brigadas ali, sentadas distantes uma da outra, eu já trouxe próximo
para sentar. Então, já de alguma maneira, a gente começou bem, né? Nossa Veriana hoje, né? Restaurante Família. Sebastião Amâncio está aqui. Sempre prazer ver ele e a esposa. Vamos lá, querido. Vamos falar de Josafá hoje? Josafá, a vitória por meio da adoração. Assunto extremamente interessante. Um rei, assim, fantástico. Uma figura humana, como dizia aquele, né, antigo apresentador lá, uma figura humana indescritível, um cara, não é? Ótimo caráter, cheio de... Né? Mas o Josafá é um cara que tem algumas contradições, né? Mesmo sendo um homem de Deus, né? Alguém especial na Bíblia, tem algumas coisas assim que a gente fica meio... Né? E eu tive a oportunidade dessa semana, estudando junto com a Ivana, a gente traçar algumas, né? Trocar algumas informações, né? Buscar alguns insights sobre esse cara. Já está ligado aqui, Edivani? Já? Maravilha, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Foi. Já descobri. Olha, o nosso texto áureo diz aqui comigo. Leiam comigo, por favor. Esse texto nós vamos depois abrir a Bíblia, colocar lá em segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, e vamos estudar essa passagem, né, assim, de uma maneira assim mais profunda, né, mais aprofundada. Muito embora a gente vá falar sobre Josafá, sobre algumas coisas interessantes da vida dele, né? Tem um relato bacana sobre Crônicas, né? A gente não vê muita citação, não vê praticamente uma citação de Josafá, assim, pelo menos dessas histórias, nos livros dos reis. É interessante, a narrativa dele está no livro de Crônicas, mas de uma maneira tão detalhada, de uma maneira tão, assim, uma descrição tão viva, robusta, né, com muitas informações, que dá para a gente ter um panorama muito legal da época, né, do contexto que Josafá estava vivendo e das situações em que ele se meteu, né, ou que, de alguma maneira, colocaram ele. Né, ele se meteu, colocaram ele. Leiam comigo aqui o textuário, o que diz? Crede, vosso Deus, estareis seguros. Maravilha, o pessoal sabe que de vez em quando eu tenho essa coisa de destacar, quando eu trabalho aqui as lições bíblicas, né? Cada um tem um método, eu gosto muito de destacar algumas palavras do texto, né? Colocá-las numa caixa, em caixa alta, né? Colocar em negrito e num corpo de letra maior. Romanos 15, 14, né? A Bíblia, no Novo Testamento, ela nos diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Ainda diz que de forma que, com perseverança e bom ânimo, né, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Os ensinamentos que a Bíblia nos traz, na verdade, eles nos trazem para que a gente possa guiar a nossa conduta, né, os nossos passos. Os ensinos, né, as contradições, as dúvidas, né, as circunstâncias, as mazelas, as idiosincrasias, todas as situações em que esses reis viveram, nos trazem ensinamentos preciosos para que a gente possa, né, extrair coisas boas, né, e também para aprender a guiar aí a nossa vida. Uma das lições que a gente vai tentar aprender hoje, aqui, ou tirar desse texto hoje, é aprender o que fazer quando tudo parece perdido, né? Em situações, às vezes, quando chegamos aos nossos limites, às vezes também quando a sua fé parece fraca, quando a vitória, né, parece distante, o que a gente deve fazer, né? Mas talvez a gente, em determinado momento, tenha que fazer o que Josafá fez. Reconhecer, olha, nós não temos força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Né? O versículo 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas é a oração de Josafá. Mas vamos lá, gente. Nessa lição a gente vai ver que Josafá é um exemplo por adorar a Deus, né? E por adorar a Deus, ele pôde contemplar o livramento que o Senhor deu, né? A peleja que o Senhor pelejou em favor do seu povo. Ok? Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que Josafá, aliás, quais os objetivos dessa lição, antes de qualquer coisa? Primeiro, conhecer as principais características do reinado de Josafá. Segundo, compreender que essas batalhas
gosto dessas palavras, parecem palavras de Gilson Paulo, né? Veterotestamentárias, né? Prefiguram as batalhas espirituais que os crentes, os cristãos, enfrentam cotidianamente. Como eu disse, os ensinamentos dos reis de Israel nos trazem, né, lições preciosas para que a gente possa conduzir a nossa vida nos dias de hoje. E ainda, conscientizar-se de que a adoração promove uma comunhão maior com o Altíssimo, né? Quando adoramos, Deus se torna presente na vida da gente. Muito embora algumas pessoas, pastor Jesus, creiam que a questão da adoração restringe-se ao louvor, né? Quando a pessoa às vezes chega na igreja e canta aquele... Eu acho até engraçado isso, porque como eu sou muito desafinado, mas muito mesmo, num nível assim, não é? Num nível hard, num nível intenso, as pessoas que estão ao meu lado quando eu canto ficam muito incomodadas, então eu tendo a não cantar. É uma coisa que me trava mesmo. É um negócio, é um negócio interessante. Agora há pouco tempo, né, numa das ministrações que fiz aqui na igreja, eu ameacei. Falei, eu vou cantar um hino. A irmã, Hélida, esposa do pastor Elcio de Assis, falou de lá de baixo, ela gritou, não, pelo amor de Deus. Para você ver o nível da coisa. Então, esse negócio de louvar, se fosse só cantar, eu estaria quebrado. Embora a gente consiga entender que a adoração na Bíblia, ela tem outras... a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A adoração a Deus tem muito mais a ver com o trabalho do que com o louvor. Na verdade, o louvor vamos dizer assim, é o estágio final da adoração. Cantar ao Senhor é o estágio final da adoração. A adoração envolve um monte de coisas, mas a gente vai tentar entender isso aqui hoje. Bom, Josafá, a Bíblia nos mostra Josafá como um rei temente a Deus. Josafá reinou em Judá por 25 anos. Na verdade, a Bíblia nos diz que, mais ou menos entre 872 e 848 a.C., após o reinado de seu pai Asa, né, Josafá tinha na idade aí de cerca de 35 anos, um jovem aí como o nosso Edivanei tem essa idade, né, de 35 anos, ele é um garoto, um menino ainda, né? Josafá era um Edivanei assim, na vida, né? Ele sucedeu o seu pai ali no trono. E nesse tempo, você sabe, o reino de Israel estava dividido, né? A gente tinha lá o reino do sul, Judá, né? E o reino do norte, Israel. Asa, lá no início de seu governo, ele foi temente a Deus. Asa, o pai de Josafá. Mas no final da sua vida, ele parece que se rebelou, como o pastor Gilson nos ensinou aqui, na lição do domingo, da sexta-feira retrasada, ele parece que se insubordinou, se rebelou contra Deus e foi punido por isso. Josafá, o seu filho, pelo contrário, tinha o entendimento de que o sucesso, de que o êxito ao reinar, né, estaria pautado em ele caminhar com Deus. Se Josafá caminhasse com Deus, seria bem sucedido. Na verdade, se você procurar fazer um exame mais aprofundado da Bíblia, está ali, né, de acordo com os estudos que eu fiz no historiador pastor Marcelo Coimbra, que está ali atrás, nos livros que eu li do pastor Marcelo, existem 5 pessoas com o nome de Josafá na Bíblia. Esse do qual nós estamos falando aqui hoje, que a lição nos traz, é o 4º rei de Israel. Né? O 4º rei, perdão, de Judá, né? O chamado Reino do Sul. E é o 6º na linhagem do rei Davi. Josafá ele foi contemporâneo de vários reis. Né? No período que ele reina, ele é contemporâneo ali de alguns reis como Acabe, que nós vamos falar aqui, né? Acasias, Jeorão, Onri, alguns que já foram trazidos aqui. Os profetas Elias e Eliseu também foram contemporâneos de Josafá. Mas como eles tinham um ministério muito mais profundo, mais profícuo, lá no Reino do Norte, Israel, então a história deles, só em algumas situações é que se confunde, né, de Josafá, por exemplo, com Eliseu. Mas vamos ver aí, antes de qualquer coisa, primeiro falar das coisas boas, né, que Josafá fez. Josafá, como eu disse, um rei temente a Deus. Josafá tinha o entendimento de que esse sucesso estava em caminhar com Deus. E aí, a gente começa a entender quais foram os feitos positivos de Josafá. Assim como o seu pai, né, Asa,
Josafá é um cara que começou muito bem, né? Ele demonstra, em várias circunstâncias, profunda confiança em Deus. E isso proporciona a Josafá vitórias. E Josafá está sendo, durante o início do seu reinado, muito bem sucedido. No capítulo 17, a gente pode ver que Josafá procura a Deus, e Deus, procurar no sentido de conhecer, né, de buscar a vontade de Deus, e Deus confirma o reinado de Josafá. Com muito empenho, com muito denodo, com muita intensidade, ele procurou tirar todos os ídolos ali de Judá. E esse vácuo que ocorre com a saída desses ídolos proporciona, né, dá a Josafá a possibilidade dele implantar um grande programa de educação e de ensino bíblico. A gente pode dizer que Josafá botou lá uma escola bíblica em toda Judá, né? Eu já gostei desse cara só por causa disso, né? Ele não começou simplesmente uma EBD, uma escola bíblica dominical. Ele fez aquilo que a gente chama de escola bíblica dinâmica. Ele colocou o ensino bíblico para geral, para crianças, jovens, né? A gente podia dizer que ele botou classe de escola dominical, fez uma grande fábrica de EBD, instalou um Portal Kids, criou um NPC da época, né? Josafá botou para quebrar lá no começo do seu reinado. E Deus apoiou Josafá. Deu a ele proteção, vitória e conquistas em todos os aspectos. Você lê isso no capítulo 17 do livro, né, de 2 Crônicas. Porém, né, o que acontece? Josafá, em determinado momento, começa a fazer algumas alianças que não são muito legais. Josafá dá aí umas deslizadas, né? Assim como a gente pode ver que os pais normalmente assumem alguma das características, os filhos assumem algumas características do pai, né? Diz um provérbio aí que a maçã, né, ou a fruta nunca cai muito longe do pé. Então, Josafá, de alguma maneira, copiou alguns procedimentos equivocados do seu pai, Asa, né? Assim como Asa firmou uma aliança lá com Ben-Hadad, né, rei da Síria, Josafá, né, não precisou ir muito longe, procurou ali na vizinhança, né, uma fruta podre para poder se associar. E essa gente ruim da vizinhança aí se chama Acabe, né? Eu já tinha falado sobre isso aí. Esse Acabe aí foi o pior rei de Israel, não é brincadeira não. Vou dizer o seguinte: se tivesse um prêmio de produtividade instituído por Satanás para o reinado de alguém, Acabe seria o funcionário padrão desse reino, né? Satanás poderia dizer: o cara tem muito, esse cara, esse tal de Acabe, tem muito a me ensinar, porque o cara era terrível, né? E além disso, né, Josafá, lá no auge do seu poder, ele se aliança com essa família do Acabe. E nessa família de Acabe tinha lá uma mulher chamada Jezabel, né, que todo mundo já ouviu falar sobre isso aqui, né? Uma mulher idólatra, maldosa, que tinha uma filha que não era também flor que se cheirasse, a tal de Atalia. A família era um traste. Mas Josafá se aliançou com essas pessoas. Na verdade, a própria Atalia, a gente pode ver que ela não perdia em nada para a mãe dela, era tão ruim quanto, né? Essa Atalia, ela decide, 2 capítulos depois, lá no capítulo 22, ela decide que toda a linhagem de Judá deveria ser exterminada. E só sobra um, né? O sacerdote Joiada, ele salva Joás de ser morto ali. E se Joás fosse morto, toda a linhagem do Messias, né, estaria extinguida. Tu vê que essa mulher aí, a linhagem genealógica de Jesus, teria sido eliminada se o plano dessa mulher, Atalia, né, se consolida. Bom, temos mais coisas para falar desse cara aqui, né? Os perigos decorrentes do ato de se envolver com problemas alheios. Um certo dia, como a Bíblia narra, né, Josafá estava fazendo nada em casa e falou: vou lá visitar meu compadre, né? Porque Jeorão, filho de Josafá, e Atalia, filha de Acabe, né, se casam. Eles fazem ali uma aliança ali, né, celebram ali uma aliança, como é que a gente pode dizer, social, né, através de um casamento, né, dos filhos. Como? Aparentaram-se ali, né? E aí um dia está lá o Acabe sentado lá no seu palácio real, né, zapeando lá os canais da Netflix, sem muita coisa para fazer.
Josafá chega lá de bobeira e Acabe pergunta a ele, e aí, Josa, tudo certo? Vamos ali guerrear uma guerra? Tá de bobeira aí? Vamos lá, tem uns caras aí, uns caras lá de Ramote de Gileade aí, meu irmão, que eu estou com os caras por aqui. Vai comigo? Josafá prontamente fala com eles, claro, sem consultar, né, a Deus, sem pensar, irrefletidamente, não é? Ele fala, não, eu vou contigo, cara, o teu povo será o meu povo vai contigo, os meus cavalos serão os meus cavalos, estamos juntos nessa guerra, cara, é nós na fita, vamos invadir o morro lá dos Ramote de Gileade lá, vamos partir para aquela comunidade, hashtag partiu, vamos lá, vamos quebrar os caras. Só que, o que acontece? Né? A gente vai verificar que alguma coisa acaba dando errado aqui. Primeiro, a gente entende que Josafá comete 2 erros já nessa situação. 2 erros crassos, que poderiam, inclusive, ter custado a vida dele. O primeiro é dar a palavra de que iria à guerra sem consultar ao Senhor. Né? Josafá deu a palavra ao cara sem pensar, como eu disse, irrefletidamente. Né? E a gente pode tirar que lição disso aqui? Hoje muitas pessoas também fazem isso. Às vezes se aliançam, não buscam ao Senhor antes de se envolverem em determinadas situações. Na verdade, só vão buscar ao Senhor em algumas situações quando o projeto inicial começa a dar errado, quando está caminhando para o fracasso, aí os caras falam, meu Deus, me ajuda aqui, me socorre, mas a coisa começou errado, e o que começa errado, muitas das vezes, muito embora a gente saiba que nosso Deus tem possibilidade, tem poder, às vezes, de consertar aquilo que começou errado, na maioria das vezes a gente vai entender que o que começou errado, possivelmente, vai dar errado, ok? Esse é o primeiro erro de Josafá. O segundo é se envolver numa guerra que não era, ou não lhe dizia respeito, sabe? Aquela coisa de se meter, aonde não é chamado. O problema não era de Josafá, o problema era de Acabe. Também o mesmo acontece hoje em dia. Pessoas que se metem aonde não são chamadas. Pessoas que são peritas, às vezes, em se meter na vida dos outros, na situação dos outros, com o objetivo, às vezes, até de querer, entre aspas, ajudar. Mas elas, às vezes, também, em algumas das situações, não são convidadas, mas vivem dando opinião sobre a vida alheia. Eu costumo chamar essas pessoas de curibicil, Quem já está aqui já conhece, já ouviu falar sobre a expressão. Curibicil é a mistura de curioso, ridículo, bisbilhoteiro e imbecil, tudo junto, Esse tipo de pessoa, às vezes, se mete em determinadas situações. Eu já vi numa pregação, uma vez, pastor Silas Filho, aliás, pastor Silas Filho, parabéns aí, estou fazendo aniversário hoje, 40 anos, eu vi o pastor Silas Filho falando de um evento não, na verdade, uma reportagem que estavam fazendo, uma emissora de TV estava fazendo com uma senhora que estava fazendo 100 e poucos anos. E aí o repórter pergunta para ela, qual é o segredo da sua longevidade, de viver tantos anos? Ela falou assim, meu filho, eu nunca me meti na vida dos outros. Então deve ser um conselho bom, se uma pessoa que chegou a essa idade tão avançada, trazer para nós. Josafá, então, se mete em uma questão que não é dele. Porém, Josafá, pede a Acabe que profetas ali fossem chamados para ajudar nessa situação. É claro que Josafá chama lá o pessoal do seu... Acabe chama lá o pessoal do seu staff. Ele tinha lá 400 profetas lá que Jezabel tinha contratado para serem os profetas que iam falar bem a respeito dele. O pessoal que comia ali na mesa do rei, então o que vai falar? E aí os profetas vieram e falaram o seguinte, não, Acabe, pode ir para a guerra, Pode ir lá, meu irmão. Vocês vão ter grande êxito nessa guerra. Pode invadir lá, que os alemãos não vão suportar, maluco. É nós, pode ir lá. Josafá, então, desconfiou, porque 400, já tem um teatrólogo brasileiro aqui, o Nelson Rodrigues, dizia que toda unanimidade é burra. 400 caras falando que vai dar certo, Josafá ficou com o pé atrás. E aí ele falou o seguinte, não tem um profeta, só, do Senhor, ele não fala profeta de Baal, fala um profeta do Senhor, que a gente possa consultá-lo
E aí Acabe diz que, assim, tem sim. Pô, cara, mas esse cara aí, rapaz, que vem aí, o tal de Micaías, meu irmão, esse cara sempre profetiza coisas negativas a meu respeito, né? Mas mesmo assim, contra a vontade de Acabe, Micaías é chamado. E de princípio, né, no princípio, até de forma, não sei se é sarcástica ou temendo, né, pela vida, Micaías fala, não, pode ir sim, vai nessa, né? Vai lá, cara, vai lá, pode ir, né? Aí Acabe fala, meu irmão, fala a verdade aí, Micaías. Então, Micaías faz uma promessa dramática, uma promessa, na verdade, ele entrega uma profecia dramática a Acabe e Josafá. Ele diz o seguinte, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 17, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Micaías é um cara ponta firme, é um profeta, não é, de Deus, um homem corajoso. E aí, Acabe, após ouvir a profecia de Micaías, diz a Josafá, eu não disse, esse cara só profetiza o mal para mim, só o que é ruim. Quebra esse galho aqui. Esse cara só profetiza o que é ruim para mim. E aí, Acabe dá uma sentença. Tira esse cara aqui, bota ele na prisão, né? Mantém esse homem no cárcere e sustenta ele com pão e água até eu voltar. Micaías não bota, como diz a expressão, não bota o galho dentro. Ele fala o seguinte, meu irmão, se voltar em paz, o Senhor não falou por mim. Micaías era um cara também, né, decidido, macho, um cara que tinha palavra, corajoso. E aí o que acontece, gente? A profecia de Micaías se cumpre. Aqui você pode ver, tem ali uma ilustração da morte de Acabe, né? Acabe e Josafá não foram suficientemente humildes para entenderem que que aquilo era a ordem do Senhor, e partiram para a guerra com os sírios. Você sabe a história, durante o combate, Acabe é morto, mas tem algumas coisas que eu gostaria de tecer com vocês aqui que são interessantes, né? O autor da revista, o pastor José, ele até coloca, eu suspeito disso, quem sou eu? Né? O pastor José é um homem, mas ele fala sobre uma espécie de ingenuidade de Josafá. Eu particularmente não acredito que um rei seja tão ingênuo a ponto de, né, Acabe diz para ele o seguinte, nós vamos para a guerra, mas eu vou me disfarçar aqui de soldado e você vai como rei. As pessoas vão identificar você como rei. Eu vou disfarçado de soldado. Duas coisas me vêm aí à cabeça. A primeira é, me corrijam aqui, ou colaborem comigo se a minha opinião estiver, se não for, né, uma elucubração discorde da realidade fática. Muito obrigado, pastor Jesus. Muito obrigado. Me ocorre o seguinte, Josafá em determinado pensou, Micaías é homem de Deus. Micaías falou que Acabe vai morrer. Se Acabe vai morrer, e eu estou ali como rei, vocês vão ouvir essa expressão, rei morto, rei posto. Talvez eu consiga unificar os reinos se o povo me reconhecer como rei. Eu acredito que ele não deve ter, né, sei lá, eu estou tentando julgar, né, Josafá com aquilo que penso, né? Pode ser que eu esteja errado. Eu tenho certeza de que Acabe estava pensando, se Josafá for para a guerra e o pessoal de Ramote e Gileade passar, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Cancelar o CPF de Josafá, eu vou reinar em Judá e em Israel. Eu acho que, na verdade, um estava pensando o seguinte, né, meu irmão? A morte do outro vai me favorecer. Eu acho. Posso estar errado. Já tinha uma aliança ali, eu acho que, olha só, agora eu tenho muito novo, deixa que eu assumo aqui, vou dar tutorial a ele, vou fazer um mentoring, um coaching, né? Na verdade, ele já está ali aqui, já está ali, do outro filho, né? Tá certo, pastor Sidney, né? É que o Josafá tem um filho chamado Georão, e o outro tem um filho chamado Jorão, sem o E. Né? É aquela coisa de compadre que fala assim, vou botar o nome do nosso filho parecido, é igual. Não, sabe, parece que tem um treco assim. Mas
Vamos lá. Eu não sei se eu estou errado nessa situação aqui, se é um pensamento muito... Alô? Não estou. Vamos lá. Então, nessa batalha, você sabe, Acabe é atingido por uma flecha e, no final da tarde, ele vem a morrer. Já havia uma profecia, o pastor Jesus explicou isso aqui, né? Que os cães lamberiam o sangue de Acabe, devido à impiedade desse rei terrível. É exatamente isso o que acontece. Josafá fugiu e só escapou, e a Bíblia deixa isso muito claro, porque Deus o protegeu. Porque ele estava num lugar onde ele não deveria estar, numa situação em que ele não foi chamado, não consultou a Deus, então ele estava ali, não é? Dando bobeira. E a Bíblia diz, na Bíblia não, perdão, não é em Alcorão diz isso, nem outro livro de religião, mas os nossos ensinamentos dizem que passarinho que quer acompanhar morcego, morre de cabeça para baixo. E ele só não morreu, por quê? Porque Deus o protegeu, e é isso que a Bíblia diz. Israel perdeu a guerra, o exército foi disperso, a cidade de Ramote de Gileade continuou na mão dos sírios. E aí a gente pode entender algumas coisas, ou tirar algumas lições dessa situação. A primeira é, não ande fora da presença de Deus. O rei Josafá, quando ele assumiu o reino de Judá, ele teve como intuito levar o povo aos caminhos do Senhor. E devido à sua atitude, né, logo no começo, tudo que ele fez, a Bíblia diz que Deus era com ele e o fazia prosperar. No entanto, nessa situação aqui, eu não digo ingenuidade, como o pastor usou, mas eu digo instabilidade, né, de Josafá, ele começou a trilhar alguns caminhos perigosos, né, e fazer coisas sem o consentimento de Deus, aliançando-se com pessoas que não agradavam ao Senhor. E Josafá também, depois, você verifica, depois da passagem que nós vamos falar sobre adoração, que Josafá continuou com alianças tanto com o filho mais velho, quanto com o filho mais novo de Acabe, né? Ele uniu as forças, por exemplo, lá com Acasias, que era o filho mais velho de Acabe, para tentar enriquecer uma aliança, agora já não era mais uma aliança social, já era uma aliança econômica, não é? Ele faz uma aliança para tentar enriquecer com produtos estrangeiros. E os navios, né, que ele constrói, eles partiram e logo depois afundaram numa região chamada Ezion-Geber, após a profecia de um outro profeta de Deus chamado Eliezer, filho de Dodavá de Maressa. Qual é a lição que a gente aprende, né, nessa situação aqui? Deus quebra os navios de quem não lhe consulta. Deus frustra, às vezes, projetos de quem não o consulta. Ok? Também na aliança militar, ele fez uma aliança, primeiro matrimonial, depois comercial, agora faz uma aliança militar com Jorão, o filho mais novo de Acabe. Eliseu, está lá a narrativa no capítulo 3 do segundo livro de Reis, que Eliseu precisou intermediar um milagre em favor de Josafá para trazer a vitória contra os moabitas. Eliseu também é outro cara, assim, né, de palavra, um homem de Deus. Eliseu, naquela ocasião, disse para Jorão, olha, eu juro pelo Deus vivo, que se o Senhor poderoso a quem eu sirvo, pelo Senhor poderoso a quem eu sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá, eu não te daria nenhuma atenção. Ele fala isso para Jorão. Eliseu é ponta firme também. Então, quais são os ensinamentos que a gente tira aqui dessa situação? Vamos lá. Primeiro, antes de entrar numa aliança, pergunte, quais são as minhas motivações? Quando eu estou dizendo aqui numa aliança, se você for fazer a sociedade com alguém, se você, quem estiver me ouvindo, né, pensar em casar com alguém, se você que tiver que fazer algum tipo de negócio, algum tipo de situação, de parceria, com uma pessoa, principalmente pessoas que não são da aliança, né? Vamos lá, você tem lá alguém que, olha, o cara é gente boa e tal, né? Olha, eu estou namorando esse rapaz, mas ele não é crente. Olha, quais são as minhas motivações? A segunda é, qual o problema eu estou tratando de evitar,
né? Ou ainda, eu estou tendendo a trazer se eu procurar esse relacionamento, essa sociedade? Terceira questão, é esta sociedade ou esse relacionamento a melhor solução, ou é apenas uma solução rápida para o meu problema? Perguntas que nós podemos fazer ainda. A quarta pergunta, orei ou pedi a outros que orem procurando a direção de Deus? E por último, estamos trabalhando para atingir as mesmas metas? Quer dizer, essa aliança, ela de alguma maneira, ela vai trazer algum proveito? Ela vai me fazer prosperar, ou ela pode ser para mim um impedimento para continuar servindo a Deus com excelência? Perguntas que a gente pode fazer. Mas, continuando aqui a história, quando Josafá retorna da batalha, Jeú, né, filho de Anani, repreende o rei Josafá e diz para ele o seguinte, se Deus não tivesse salvo você, né, se não fosse por Deus, você teria sido morto nessa batalha. Tipo assim, toma tenência, conserta aí os teus caminhos. E parece que Josafá entendeu isso, né? Josafá, ele volta a fazer o trabalho se opondo ao antigo curso da idolatria que havia ali, que existia ali, não é? Naquele tempo. E ele começa a viajar por todo o país para trazer o povo de volta ao Senhor, adorar ao Senhor. Ou quando diz, então, né, o escritor de Crônicas diz que ele nomeou juízes honestos, juízes justos, né, em cada uma das cidades fortificadas de Judá, fazendo o povo se voltar para o Deus de seus antepassados. A Bíblia também relata que ele nomeou o sumo sacerdote Amarias para que ele agisse como uma espécie de corte de apelação final em assuntos de matéria religiosa. E chamou um camarada chamado Zebadias, um regente lá de Judá, um homem, não é, poderoso de Judá, para que esse decidisse lá sobre o povo nos casos civis. Quer dizer, ele criou ali uma espécie de Supremo Tribunal Federal com caras que, né, eram realmente bons, né, caras que eram realmente justos. Aqui a gente começa a ver um exemplo interessante que acontece tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto no Antigo como no Novo, de separação entre igreja e Estado. Maravilha. Até aí a gente consegue ver algumas coisas boas que ele fez e algumas coisas que ele deixou de fazer. Mas a lição, ou o cerne da lição, está baseado numa passagem interessantíssima, né, como nós falamos aqui, do capítulo 20 de Crônicas. Eu estou achando interessante que até agora ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém fez alguma intervenção, ninguém disse absolutamente nada. Eu vou continuar assim até o final, só falar sem dar oportunidade, porque senão o inimigo opera, sabe como é que é, né? A gente está indo bem, daqui a pouco começa aí. Vamos lá, velho. Glória a Deus. Tá ligado? Não, eu estava conversando com o pastor Sidney aqui, o que acontece? Essa questão de consultar a Deus não é simplesmente você entrar numa questão, for fazer um negócio, uma sociedade, sair para algum evento, algum projeto que você tenha de vida e chegar ali a Deus como se consulta um tarô ou se joga urim, tumim para sair na sorte. Essa questão é relacionamento com Deus. A gente, quando se relaciona profundamente com Deus, a gente tem como chegar a Deus e levar a intenção do nosso coração a Deus e ouvir dele a resposta. Se você não tem relacionamento com Deus, já tem na sua cabeça uma predisposição de um projeto, e chega lá e fala, Senhor, o senhor está comigo nisso aí? Escutei a voz de Deus. Nunca viu falar nada. Não tem, na verdade é o seguinte, sabe. Muitas pessoas, né? É a aprovação de Deus. É verdade, pastor. Às vezes, né, circunstancialmente a coisa está dando certo, e a pessoa diz, é vontade de Deus, o que eu estou fazendo está dando certo, não é? Talvez não seja esse o parâmetro que a gente quer aqui, ou que a gente pense nisso aqui, mas obrigado aí, seu povo, é exatamente isso. Primeiro, peça orientação de Deus. Né? Tá aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, já começa com essa citação. Quando esse pessoal começa a se reunir para atacar Judá. No capítulo 20, vamos, claro.
Não, assim, nessa esteira aí que você está colocando com excelência... Isso foi só provocar o pessoal aqui que estava vendo. Não, assim, a atitude de Josafá em aliançar-se com Acabe foi uma atitude extremamente antagônica, que veio de encontro à sua própria história ou narrativa feita dele. Uma pessoa que assume o reinado, uma preocupação imperiosa de atuar nas estruturas, né, da nação, no âmbito social, segurança, educação, religião ou aspecto devocional. Ele, né, fortifica cidades, estabelece a questão da jurídica, uma pessoa que está bem antenada e, sobretudo, que busca pessoalmente a Deus e fomenta a educação devocional. A lei do Senhor difundida, restaura e reforça a vida de Deus à nação, e lá pelas tantas, sem uma explicação, de repente, plausível, tentamos aqui pensar sobre esse assunto. Como eu acredito, assim, tem lá os reinos. Isso, né? Assim, tentando aparentar-se e, pior, aliançar-se com uma pessoa que, notadamente, era a construção da sua própria negação. Acabe negava as ações dele. Ele tirou de Judá, né, a idolatria, e vai se aliançar uma pessoa que era o símbolo, a encarnação do mal, né? Tanto que o próprio profeta, ele, ao se reportar a Josafá, como pode você se aliançar uma pessoa que Deus rejeitou? Né? Quer dizer, nesse caso dessa aliança, nem precisaria dessa consulta no sentido de Urim e Tumim. Era explícito, observável. Como eu posso unir? Josafá diz, eu serei um contigo. É uma aliança tão forte ao ponto de eu serei um contigo. Isso aqui para nós. Nós temos a nossa fé, a nossa ideologia, nossa crença, nossos valores, perdão, né? Aí como eu irei aliançar com uma pessoa que é a negação de tudo que eu creio? Nem precisa de uma revelação nesse sentido. Eu creio que havia, da parte de Josafá, a ideia de uma obtenção de alguma vantagem nisso. Não, sim, verdade. O que um rei quer, muitas das vezes? Um equívoco. Ele conhece a história de Davi, ele conhece a história de Salomão, ele conhece como esses reis, de alguma maneira, aumentaram seus limites geográficos. Os feitos desses reis podem ter inspirado ele no sentido de que, olha, eu vou ser o cara que promoveu a reunificação do Estado. Pode ser. Tem pessoas que, às vezes, movidas, entre aspas, por boas intenções, acabam por povoar o inferno, porque na Bíblia não é a Bíblia que diz isso, né? Mas a sabedoria popular diz que de boas intenções, o inferno está cheio. Então, eu creio até que ele teria, né, entre aspas, ali, boas intenções. Mas para fazer, e fez isso, da pior maneira possível. Foi só provocar os caras. Tem a questão de... Eu vou falar exatamente isso. Amonitas, Moabitas... Não. A questão do propósito de Deus com relação a isso. Porque, assim, qual, no final das contas, o que redundou essa aliança? A morte de Acabe, de uma forma que ele achou que não ia acontecer. Tem mais coisas aí, Sepúlveda. Tem mais coisas aí. Como eu disse no negócio da Thalia, aí a gente vai verificar que o negócio ficou... Tem alguns ensinamentos aqui, alguns desdobramentos dessa ação. Porque a gente pensa, às vezes, que algumas circunstâncias, algumas coisas que nós fazemos, elas só afetam o nosso presente. Não. Às vezes, coisas que nós fazemos, eles afetam o nosso futuro e a nossa descendência. E as gerações posteriores à nossa. Vamos ver isso aqui que é bem interessante. Oi, perdão, Kiko. Uma pergunta prática. Ali está bem claro... A resposta foi antes deles irem para a luta, né? Josafá, ele teve a resposta do profeta Micaías, que não era para ir. Então, ele se enfiou, botou a mão em cumbuca, né? Em outras palavras. E para os dias de hoje, quando a gente faz a pergunta e Deus, na sua soberania, às vezes não dá a resposta, como agir? O pastor Fernando já falou assim, não faça nada. Não é? Se Deus não mandou fazer, tem algumas situações seguintes. É o seguinte, vou dar um exemplo aqui interessantíssimo. Minha esposa não está aqui, mas ela já citou isso outras vezes lá. Aí você tem que pesar. O que é melhor? A resposta direta de Deus? Deixa eu chegar aqui, Fernando, muito bom, mas deixa eu dar esse exemplo aqui da Ivana aqui em relação, por exemplo, ao nosso relacionamento. Ivana diz que toda vez que, quando estava, né, era solteira, e ela pensava em alguém, né, pensava numa situação, ela apresentava isso para Deus.
apresentava para Deus. E Deus dizia a ela, né, de uma maneira muito dura, sobre as circunstâncias que ela teria em se envolver com determinadas pessoas. E ela diz que quando apresenta a minha pessoa para Deus, Deus se cala. Ela fala exatamente isso. O que Ivana faz? De maneira prática, ela observa a minha vida. O que esse rapaz tem de bom? O que é? Né? O que eu posso ver? Ele é crente, ele serve ao Senhor, ele gosta de trabalhar, ele tem interesse realmente genuíno em mim, ele não quer ficar de brincadeira. Então, ela pesa essas coisas na balança para tomar a sua decisão. Porque Deus também não exige que a gente passivamente fique, sabe, consultando o Urim e Tumim, consultando antigamente os crentes faziam caixinha de promessa, né? E o pessoal de caixinha de promessa, muitas das vezes, só tomava decisões equivocadas, porque na caixinha de promessa só tinha promessa boa, mano. Não é? Não é? Estou contigo, meu servo, vá. Não é? Então a pessoa só tirava, falava, não, eu vou tirar coisa aqui na caixinha de promessa. Aí só tirava coisa que encorajava a tomar a decisão. Não, tem mais antigo aqui que sabe. Tem os mais antigos aqui. Tanto que o pessoal riu aqui, sabe o que é? Caixinha de promessa. A caixinha de promessa só te dava, né, Sebastião? Só te dava, meu irmão, vá. Estou contigo, meu servo. Não é? Exatamente, né? Pastor Ronaldo, só um adendo. Eu tenho uma certa dificuldade na compreensão de que Deus não me responde. A palavra de Deus fala, clama a mim e responder-te-ei. Né? Então, eu acho que é o seguinte, é que muitas vezes a gente quer ouvir a resposta audível, e às vezes no silêncio Deus responde. E muitas vezes a gente determina um tempo para a resposta de Deus, Deus não quer responder naquele tempo. Deus não responde no nosso tempo, ele responde no tempo dele. Então, às vezes a gente fala, Deus não respondeu porque ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Muitas vezes eu falo, Deus não me respondeu porque... O problema é que às vezes você quer... Eu determinei um tempo para ele responder, sou eu que determino o tempo? Não sou eu que determino esse tempo. Eu perguntei e eu tenho que aguardar a resposta dele. E é o seguinte, outra coisa que é interessante é o seguinte, às vezes esse não ouvir a voz de Deus é porque você não ouviu a voz que era adjacentemente ao que você já queria fazer. A pessoa é o seguinte, não, essa não é a voz de Deus. Deus está falando de várias maneiras para você, não vai nessa. Só que não é isso que você quer. E aí você acaba dizendo, não, Deus não falou para mim. Porque Deus tem que falar ou concordar com aquilo que quero. Também tem isso também, né? Às vezes a pessoa fala o seguinte, essa voz de Deus só se for de concordância. Mas voltando aqui da história da Ivana, quando ela apresenta para mim a Deus, né, em determinado momento, diz que abre-se. Isso é uma história. O céu se abre, e aí vem uma vozinha, este é meu filho amado em quem me comprazo. Aí ela toma a decisão dela, continua aqui. Vamos lá, gente, peça a orientação dela, ela não está aqui para se defender, né? Ela não está aqui, coitada. Mas ela já contou essas histórias aqui, né? Mas verdade, a gente pode, olha só, não é um exemplo, né? Você vai se associar, vou dizendo, uma sociedade comercial com um cara. Você olha lá, como é que é? Quando você fala, Vanico, você olha lá, tem um nome, a capivara do indivíduo, não é? O SPC Serasa, não é? Sétimo ofício do cara. Você, pelo amor de Deus, eu não vou, né? Não vou, não é? Complicado. Não é? Vou dar um outro exemplo aqui. A menina aqui, já teve aqui, acho que é o pastor Cláudio Duarte que conta essa história que é fantástica. O pastor, ele é bonito, ele é gato, ele é inteligente, ele é forte, ele é tudo. Pastor, ele só tem um problema, ele bate na mãe dele. Não tem, meu? Ele bate, ele bate na mãe dele. Aí ela pergunta para ela, pastor, eu devo ou não casar com esse rapaz? Não casa, alguém tem que dar um livramento para aquela senhora, meu. Então, sabe, é isso, você observa o cara. Meu irmão, e outra coisa, eu vou dizer um negócio para você, gente, na boa. Hoje. Você é a resposta da oração da sogra, por aí, né? Meu irmão, sinceramente, imagina hoje, nos dias de hoje, um cara, né, da idade de Ivanei, 35, 36 anos, solteiro, bonito, inteligente. Meu irmão, tem alguma coisa? Procura, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não, desculpa, o Vaninho já é casado. Só estou dizendo o seguinte, procura, tem alguma coisa, não é? Tem alguma situação, não que às vezes desabone a conduta da pessoa, mas tem que ter alguma história, tem que ter alguma coisa por trás disso,
sabe? Às vezes um relacionamento anterior que traumatizou essa pessoa, sabe? O que seja. Ou ainda, né? O cara não gosta da parada, mano. Só pode ser, né, meu? Sério mesmo. O garoto com 17, 18 anos, de 20 anos na igreja, não é? Que não tem hormônio pulsando, meu irmão, chama o tal dos homens geleia, por favor. Vai ter problema também depois, vai ter problema, né? Não é? O meu marido não me procura. Tu também não se esconde, mano. O pastor Silas costuma falar uma frase que é assim, que Deus move... Me provoca aí, eu estava indo tão bem, porque eu falei, Jesus. Que Deus move todo o céu, né, naquilo que compete a Ele, mas que não move uma palha naquilo que compete a nós fazermos. Então, assim, tem coisas que a gente tem que assumir a responsabilidade e não jogar para o colo de Deus. O Senhor não me responde, eu não vou fazer isso. O Senhor não me respondeu, eu não vou usar outros critérios para poder chegar a essa resposta que eu estou aguardando. Simplesmente a pessoa quer sair da responsabilidade de assumir aquilo que ela tem que fazer. Exato, né? Às vezes quer colocar, não, Deus não falou comigo. Não, está lá. Como é que é? A pessoa dizendo, perguntando para Deus qual era a missão dela, a nossa missão enquanto servos de Deus aqui no mundo já está determinada. Evangelizar, ganhar almas, falar do Senhor Jesus, dar testemunho dele. Não é? Tem gente que fica pensando, eu devo ou não devo falar de Jesus? Caraca! Cara, pelo amor de Deus, é claro que deve. Está lá já. Mas vamos lá, gente, vamos lá para o capítulo 20 de Crônicas aqui, para a gente falar dessa passagem aí que é um negócio legal. No capítulo 20 de Crônicas, então, a confiança de Josafá é colocada em prova. Você vê que em determinado momento, a Bíblia diz lá no capítulo 20, versículo 1, né, que alguns povos lá se reúnem para lutar contra ele. E é interessante que no capítulo 19, o último versículo, né, Josafá conclama o povo dizendo o seguinte: cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Parece que Josafá já estava percebendo que alguma coisa errada ia acontecer ali. Né? Aparentemente o reino estava em paz, mas no capítulo 20, no versículo 1, a Bíblia diz assim: depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, algumas versões dizem, povos da montanha de Seir, o pessoal do MST, PSOL, PT, a desgraça toda vai entrar em guerra com Josafá. O negócio vai ficar intenso ali. Né? Uma tremenda aprovação para Josafá, por quê? O exército é incrível, a superioridade numérica desse povo. Sabe, é uma multidão mesmo que se ajunta para guerrear contra Josafá. E Josafá teve uma das reações que qualquer um de nós teria numa situação como essa. Josafá teve medo. Medo. Mas não aquele medo que nos paralisa. Josafá, ao ter medo e ao entender que ele não poderia dar resposta militar ou bélica àquela situação, a Bíblia diz que ele consultou ao Senhor. Além disso, a palavra de Deus diz que ele convocou todo o povo de Judá para clamar ao Senhor. Nos versículos 3 e 4, socorro, ele diz o seguinte: proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda de Deus. E falou: eu não posso resolver isso sozinho. Essa resposta é de Deus, mas isso é o seguinte: eu tenho que buscar juntamente com o povo essa solução. Um pouco adiante a gente vai ler na própria palavra no livro, no capítulo 20 de Crônicas, nos versículos 13, que diz: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Josafá chama todo o povo para se reunir, para congregar e para adorar a Deus. E você vê a oração de Josafá, ela é fantástica, porque ao mesmo tempo que ela é inspirada de confiança sincera, ela é poderosa porque ela é uma oração quase que infantil. Sabe aquela oração que criança faz, que você fala... E você pensa o seguinte: cara, essa oração dessa criança é tão simples, é tão, sabe, ele não precisou de fazer aquelas altas, não, ele coloca a coisa de uma maneira bem clara. Primeiro, ele traz a lembrança, a amizade que Deus teve com Abraão. Josafá, ele se remete à promessa que o Onipotente fez com Abraão,
quando ele fala com o seu amigo Abraão em relação à terra. Ele diz o seguinte, lá no versículo 7. Você acompanha aí na Bíblia, aí é interessante. 2 Crônicas, capítulo 7, ou capítulo 20, versículo 7. Diz o seguinte: não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste, olha aí, para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Então ele se refere depois à oração que Salomão fez por ocasião da inauguração do templo. Diz o seguinte, ó, está aqui. Olha a oração dele. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá então declara diante de Deus que os inimigos do povo de Deus estão reivindicando aquela terra, aquele lugar. Ele diz o seguinte no versículo 11: vê agora como estão nos retribuindo, ao virem nos expulsar da terra que tu, ó Deus, nos deste por herança. Está chamando Deus? Olha aqui, você falou que ia cumprir isso aqui, os inimigos estão dizendo que vão fazer o contrário. Meu irmão, chamar Deus para a guerra é um negócio fantástico. Tinha tido algumas experiências interessantes assim, no sentido de, chama Deus para ser seu juiz em situações em que você, sabe, está passando por uma situação em que você está sendo injustamente acusado de alguma coisa, em situações que você, sabe, você vê que não é só um elemento humano que está ali envolvido, chama Deus para guerrear contigo. Foi o que Josafá fez. Vamos. A gente vai ver também nesse versículo 7 uma evocação de Josafá à promessa de Deus ao templo. Que 2 Crônicas 7:13, ele vai falar: se vierem as pragas, se vierem os gafanhotos, se vierem as pestes, ele faz aquela promessa, chega no final ele fala: teu povo, de hoje em diante, estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos atentos às orações que serão feitas neste lugar, porque eu separei e consagrei esta casa para que o meu nome estivesse nela perpetuamente. Quando ele se viu em perigo, ele correu para o templo. Ele corre para o templo, tanto que o Espírito vem sobre o profeta onde? No meio do templo. Maravilha. E na oração, na própria oração de Salomão, em consagração do templo, diz: se esse povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a sua face, não é? Olha só, ele está fazendo memória aos seus antepassados, às orações que foram feitas ali naquele lugar. Então Josafá, lá reconhece, por último, ali a sua dependência de Deus. Olha o que ele diz: ah, nosso Deus, porventura tu não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos, aí, mano, estão postos em ti. Quer dizer o seguinte: eu não sei o que fazer. As minhas forças foram embora. Eu não vejo solução aparente para esse caso. Mas eu sei que no céu tem um Deus que é o supremo juiz de todas as coisas. Um Deus que peleja por nós. E a Bíblia diz lá no versículo 12 e 13 que todos os homens de Judá, né, como disse, todo mundo estava ali de colo, todo mundo estava ali esperando. E aí a Bíblia nos mostra que Deus responde à oração do seu povo. O seu povo que estava ali em unanimidade, Deus envia ali a sua palavra. Os que oravam ficavam animados, porque logo no versículo 14 você vê que a palavra do Senhor veio, o Espírito do Senhor veio sobre um homem chamado Jaziel, um profeta, e diz: assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês. A batalha não é de vocês. A batalha não é de vocês. A batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. A batalha é de Deus. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá. Ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, porque o Senhor estará
com vocês. Você com Deus é maioria. Você com Deus não há por que temer 100 batalhas. Você com Deus salta muralhas, destrói exércitos. Você com Deus é mais forte. E aí... Pastor, só mais uma intervençãozinha aqui, que coisa interessante. Acabou só 4 hoje, tá bom? Tá. A gente vai ver quando Josafá pede profeta, acaba em mandar 400. Né? Depois ele fala, não tem nenhum do Senhor. Vai vendo que vai passando os profetas. Quando Deus levanta esse profeta Jaziel dentro da congregação, eu estava lendo aqui, eu achei interessante. Ele faz uma história genealógica de Jaziel. Fala que é um pai, fala que é um avô, fala que é um bisavô. Por que Deus fez isso? Porque tinham se levantado tantos falsos profetas que ele vai... E esse profeta Jaziel ele se levanta para trazer uma profecia para a nação. Aí eu falando, por que ele faz essa genealogia? É como se Deus falando, quando eu levanto um homem para falar para a nação, eu levanto um profeta de verdade. Um profeta que tem nome. Ele vai falando, vai dando a genealogia toda de Jaziel. E ele fala, porque ele se levantou para pregar para o povo de Judá. Não é qualquer um. A gente fica na internet aí vendo pessoas na praia, tirando, Deus me falou essa semana. Deus, quando levanta um homem para falar para a nação, ele diz o nome, ele mostra quem ele é. Fala o nome do pai, do avô, do bisavô, mostra que esse cara tem história. Mostra que o profeta tem... Não é profeta da live, né? Tem uns profetas de live aí, né? Profeta de live. Me der 1000 likes, eu vou entregar. 1000 likes. Se der 1000 likes, aí eu vou falar. Deixa eu perguntar aqui. Por que você desligou aqui? E eu que alô aqui, eu que se dane. Feliz. O interessante é que na final da oração de Josafá, ele declara, em nós não há força alguma. E aí Deus levanta o profeta Jaziel. E o que significa Jaziel? Deus fortalece. Jesus, olha que interessante, né? Por isso que é bacana você contar aqui com o Sinédrio aqui, com os homens de Deus aqui, né? Maravilha. Olha aí, gente, o que fazer em algumas situações? Primeiro, simplesmente adore. Bom, a palavra adoração no texto bíblico, né, ela tem um amplo significado. Na verdade, a gente pensa em adoração, às vezes equivocadamente, como uma ideia do louvor. Eu tinha dito isso aqui no começo, né? Mas a palavra adoração, ela tem alguns conceitos, como, por exemplo, honra, serviço, culto, reverência, obediência e também louvor. Né? Em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 18, no entanto, o termo adoração, ele traz a ideia do sentido de você se curvar diante de Deus, diante da constatação de sua sabedoria. Eu o adoro porque ele é poderoso, porque ele tem poder de fazer. Eu adoro porque ele é magnificente, ele é poderoso, ele é soberano, ele está acima de toda e qualquer circunstância. Ele é o Deus que controla todas as situações, mesmo aquelas situações que eu não compreendo. Mesmo aquelas situações em que eu estou passando, que eu fico, meu Deus, o que está acontecendo? Tenho servido a Deus com interesse de coração, tenho buscado estar na tua presença. Por que essas circunstâncias estão acontecendo comigo? Saiba, Deus está no controle. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você não entenda. Quando a gente lê, por exemplo, a história de Jó, a gente vê isso. Jó é colocado ali, né, personagem de um enredo em que ele não entende, né, o que está se passando. O cosmos parece que todo se volta contra ele. Todas as forças. Mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Mesmo que você não entenda, Deus está no controle. Né? Mesmo que sejam situações que você questione, a Deus pode crer que Deus está no controle. Vamos lá? Deus, ele é soberano. Então a Bíblia diz que Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém também se prostrou em adoração perante o Senhor. Aí a Bíblia diz que os descendentes lá dos coraitas e dos coatitas, eles renderam graças ao Senhor, louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Bom, do mesmo modo como eles haviam, de alguma maneira, buscado o Senhor anteriormente, eles continuaram adorando o Senhor de maneira conjunta, continuaram adorando a Deus. E aí, a gente começa a perceber o seguinte: não tenha medo, o Senhor está com vocês. Continuando, não é? Simplesmente adore. Tenha fé. Josafá encorajou suas tropas a terem fé em Deus. E este foi o ingrediente fundamental para a vitória de Judá. Os povos ali circunvizinhos ouviram o testemunho
do que tinha acontecido naquela batalha, aquele grande milagre, com certeza ficaram atemorizados. A Bíblia diz que depois desse tempo aí, Judá teve paz. Josafá então incentiva mais uma vez o povo a se colocar diante de Deus, a ter a sua confiança em Deus. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos vossos profetas, e prosperarei. Então, nessa batalha, você sabe, ocorre a mais extraordinária mobilização de preparação para uma guerra jamais vista. Nem os exércitos ingleses na Segunda Guerra Mundial, nem as tropas alemãs, né, do Führer nazista, nem o exército russo que invadiu a Ucrânia, nenhum deles teve uma preparação militar tão intensa quanto essa de Josafá. O problema, ou a coisa extraordinária, é que ao invés deles se armarem, deles planejarem, fazerem estratégias bélicas para a invasão do território inimigo, eles começaram a louvar a Deus, a cantar a Deus, né? Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, a palavra diz, e o louvarem no esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu nome dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu nome dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, porque o seu nome dura para sempre. Eu acho, se não me engano, essa passagem do Salmo, esse é no Salmo 100, tem um Salmo que diz, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Alguém que pode dizer, meus auditores ali podem me ajudar. Então, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada para, né, aquele pessoal ali, os homens de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, eles que estavam invadindo Judá foram derrotados. A única arma que eles tinham, louvor. 136, obrigado, Divanei. Obrigado, pastor Gilson. Imagine então a situação. Gente, não foram os guerreiros mais treinados, não foram as tropas ou unidades de elite, não foram blindados, armas de guerra, não foram tanques, não foi nada disso. O que estava na frente do exército? Um coral com seus regentes. O cântico que cantaram ali não foi um eletrizante grito de guerra. Foi um cântico de louvor e de gratidão a Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ao invés de grito de guerra, gritos de louvor. Sem pegar uma só arma. Que interessante. Sem pegar uma só arma, eles conseguiram uma grande vitória. Os inimigos foram desbaratados, porque repentinamente eles começaram a combater entre eles. Né? Eles começaram ali entre eles. Gente, o despojos de guerra foi tão grande que a Bíblia diz que foram necessários 3 dias para que o povo de Judá, saqueasse, né, tirasse tudo daqueles exércitos, tirasse tudo daquele lugar. E a Bíblia diz que no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca para adorar ao Senhor, para louvar o Senhor. Aí diz, por isso que aquele lugar até o dia de hoje é chamado Vale de Beraca. Você sabe o que significa Beraca? Beraca significa bênção. Eles se reuniram porque receberam a bênção de Deus, receberam a graça de Deus. Depois disso, a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém e continuaram louvando ao Senhor. Não é? A Bíblia diz, o Senhor os encherá de alegria. Entraram em Jerusalém, foram para o templo do Senhor, levaram ali instrumentos, liras, harpas, cornetas, e a Bíblia diz que o temor de Deus veio em todas as nações. Por quê? Os caras começaram o seguinte, meu irmão, esses caras têm armas de destruição em massa que ninguém tem. Eles têm um tal de louvor a Deus que é terrível, mano. Quando esses caras louvam a Deus, os inimigos ficam confundidos e eles começam a guerrear entre si mesmos, né? Olha, não se meta com esse povo de Judá, não se meta com esse povo de Israel, não se meta com esse povo de Jeová, não. Porque quando eles começam a adorar a Deus, Deus responde às orações deles. Deus entra com provisão, Deus entra com a espada dele na batalha. E aí, a gente sabe que a gente não precisa guerrear, porque o Senhor guerreia por nós. Esse povo tem uma arma extraordinária. Quando eles estão pressionados, eles cantam louvores. Não é? Está alguém, não é? Se você precisar, amigos, de contar com Deus, adore ao Senhor em qualquer circunstância. Vamos indo aqui para o final desse nosso encontro, né? Para concluir,
só gostaria de reforçar de novo que, infelizmente, a vida de Josafá nos mostra ainda, né, tá, temos essa lição fantástica da adoração, mas que há um perigo muito maior, às vezes, na nossa vida, do que a tentação externa. Que perigo é esse? É o perigo que, às vezes, vem do próprio coração, sabe? É o perigo, às vezes, da mornidão, da gente brincar com os propósitos de Deus para a vida da gente, né, de brincar com o pecado. Isso está dentro, sabe, é inato, está dentro do nosso coração, da nossa vida. Se a gente der bobeira a nossa carne, né, as nossas inclinações, se a gente brincar com o pecado, se a gente se comprometer com o mundo, se a gente fazer alianças espúrias, Josafá, você sabe, né, ele se alia ali com o ímpio Acasias, também filho de Acabe, e isso causou lá um naufrágio dos navios, né, do tratado comercial que ele tinha feito isso. E a Bíblia diz, né, olha lá, o Senhor, por você ter feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá aquilo que você fez. Navios então naufragaram e ele não pôde cumprir aquele tratado comercial. Ora, decisões impensadas. Deus, né? E alianças fora dos propósitos de Deus podem trazer consequências desastrosas para nossas vidas. E sabe por quê? Ou sabe o que é pior? Certas situações para as quais abrimos portas em nossa geração tornam-se cilada para as gerações posteriores. Eu já tinha lido aqui, né, a relação que Josafá criou com a ímpia família de Acabe acabou trazendo prejuízo para ele, mas acabou respingando ou trazendo consequências ainda mais terríveis para as gerações de seus filhos e netos, com consequência para todo o povo de Judá. Portanto, queridos, o que podemos aprender, né, com Josafá? Bom, nós aprendemos com Josafá que o louvor não é apenas uma arma de guerra. O louvor é um brado de triunfo. O louvor é a celebração de quem sabe que será vitorioso em qualquer circunstância. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Agora, também a Bíblia nos diz que nós não devemos louvar a Deus simplesmente quando o sol está brilhando, quando as circunstâncias parecem estar a nosso favor. Tem um hino muito bacana lá do Kleber Lucas, que ele diz o seguinte: adore, e se o sol não brilhar, não deixe, né, que o brilho se apague do seu olhar. Simplesmente adore. Adore a Deus, em qualquer circunstância. Se a noite estiver escura, adore. Se o dia estiver claro, adore. Se você estiver com saúde, adore. Se a saúde lhe faltar, adore. Se a mesa estiver farta, adore. Se estiver escassez, adore. Deus, ele está acima de qualquer circunstância. O louvor é uma prova inabalável da nossa confiança em Deus. Deus está no controle, mesmo quando a situação parece para você uma situação incontrolável. O louvor expressa a nossa alegria, a nossa felicidade, não é? A nossa gratidão a Deus. O louvor ao Deus dos exércitos, todo-poderoso Jeová Jireh, não pode ser simplesmente um sentimento de emoção, mas, sobretudo, deve ser uma atitude de descanso, porque estamos seguros na mão de Deus. Deus é o Deus da nossa provisão. Quando entramos na presença de Deus com louvores, você pode acreditar que Ele toma conta de todas as circunstâncias e nos socorre com a sua provisão, com a sua proteção e com o seu poder. Deus abençoe a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só botar aqui o anúncio do café literário para a gente. Só fazer uma citação aqui interessante. Divanei. Oi? Alguém vai falar? Divanei, antes de você fazer o anúncio aqui das coisas aqui, eu só queria perguntar, tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Acho que não está vindo pela primeira vez. Não é? Tem mais alguém aqui vindo pela primeira vez? Deus abençoe, sempre um prazer tê-lo aqui conosco, tá bom? O nome do irmão é?
Mauro, é membro aqui da nossa igreja, Mauro? Não? Seja bem-vindo, tá bom? Isso aqui é um lugar de aprendizado. Aqui a porta estará sempre aberta. Tem mais alguém? Não entendi? Ah, tá. Mas isso está à disposição lá na fábrica EBD, tá bom? Esse material vai estar tudo à disposição lá, tá bom? Pode pegar, na verdade, tudo, até os slides, tudo, está tudo sempre à disposição lá. Eu queria só fazer uma última citação aqui. A pessoa querida completou aniversário esses dias, o nosso pastor Marcelo Coimbra. Não foi você, Gilson, também? Não, só você levantou. Pastor Marcelo Coimbra, eu gostaria que nesse final aqui, quando nós fizermos oração também, colocássemos a vida do pastor Marcelo, que é uma bênção, um homem de Deus também, nessa oração. Divanei, contigo aí. Amém. Trabalhos. Minha irmã, depois eu coloco de novo aqui para a senhora, só para poder fazer o anúncio aqui, mas o PowerPoint ele sempre fica disponível na fábrica. Quantos foram abençoados pela ministração do pastor Ronaldo? Entusiasmo, né? Eu acho que merece mais um entusiasmo aí, a ministração. Não, o pessoal estava falando ali no chat, no YouTube, dizendo, né, que gosta muito da aplicação que o pastor Ronaldo faz das temáticas aqui, dos assuntos das lições. E, assim, essa é um tipo de lição que, pelo menos para mim, Deus fala muito, né, ao meu coração. São personagens que têm os aspectos da sua vida e que, de alguma forma, nos trazem aí grandes reflexões sobre a nossa própria vida. É uma linha tão tênue, né? O pastor Fernando estava falando ali, né? Se a gente não vigia em relação à nossa caminhada, à nossa conduta, é uma linha tão tênue para você deixar as coisas serem levadas pela carne e você tropeçar na caminhada. Então, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar esperto, caminhando, né, à luz do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo, porque no mundo espiritual a guerra é muito grande. A irmã queria falar alguma coisa? Gente, para poder a gente terminar aqui, eu vou reforçar, tá? O livro Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI, está ali atrás com o Emanuel Felipe. Pode ir no Pix, né, Felipe? R$25, pode ir no Pix. Se você ainda não adquiriu o livro, você vai lá, adquire. Nunca é demais você, né, adquirir conhecimento, poder aprender um pouco mais e fundamentar coisas importantes para esse tempo. E aqui, o Café Literário, como a gente falou no início, o Café Literário ele acontece no sábado do dia da conferência, que é o dia 18, a partir de 8h30 da manhã. Esse evento dentro do Alicerçados, ele acontece na Festimel, que é aqui atrás na Conde de Agrolongo. A gente reserva um ambiente, né, voltado para esse aspecto de uma palavra, de um momento de comunhão, onde a gente pode aprender sobre a temática interessantíssima, Deus, o universo e a origem da vida. Então, isso é um tema que aguça a nosso interesse, porque, né, o currículo do pastor Tasso de Curgo é um negócio assim, impressionante, e eu estou, pelo menos assim, ansioso para poder entender qual é a linha que ele vai conduzir, né, essa temática dentro do Café Literário. O Café Literário, ele é um evento que ele não fica disponibilizado, o vídeo do Café Literário, ele não fica disponível. Então, assim, quem vive o momento do Café Literário vai viver isso ao longo da sua vida, para a memória do que você vai participar. E assim tem sido ao longo dos anos o Café Literário, com o pastor Gesiel Gomes, com o pastor Luciano Subirá. A gente teve aí ministrações que marcaram, e se você nunca teve a oportunidade de ir no Café Literário, eu vou dar aqui para você um direcionamento. Sempre tem material, a gente sempre, dá conferências, coisas assim, sempre. E aí eu vou dar aqui para você um direcionamento, e aí se você, né, tiver possibilidade, você já abraça essa oportunidade pelo seguinte: você que deu a presença aqui, o Felipe, né, de hoje para amanhã e amanhã durante o dia, vai colocar o nome dos irmãos que ainda não estão nos grupos da Bereana, e a gente vai passar novamente o link de inscrição do Café Literário.
O que acontece? Por enquanto, a gente está divulgando só nos grupos dos professores, no grupo da Escola Bereana, e para algumas pessoas que são ligadas à Escola Dominical nas nossas filiais. O que acontece? As vagas do Café Literário elas são limitadas. E, infelizmente, toda vez que a gente tem a conferência, chega na semana da conferência, ou até no dia do café, as pessoas desesperadas, querendo uma oportunidade de participar do Café Literário. E, infelizmente, a gente não consegue fazer nada. Por quê? A casa ela é fechada, tem um número em relação aos alimentos que vão ser servidos do café da manhã e a questão também de mesa no local. Então, assim, não adianta ter a quantidade de pessoas interessadas, sendo que as vagas já estão preenchidas. E outra coisa, hoje a inscrição, ela tá, a gente fez uma inscrição conjunta para quem é casado, R$140 pro casal. E a inscrição individual, ela é R$75. Assim, vou dizer para você, a nível do que você vai receber só no âmbito da palestra, eu não vou nem te dizer se isso, na verdade, é um grande investimento. Sem contar o café, que também, o Alex que fala do café, um café ali imperial, um café de alto nível, né, com diversidade ali de alimentos. Então, assim, eu acho que só por conta da palestra você já vai investir. Tem gente aí que paga, às vezes, esse valor aí. Hoje a gente estava conversando aqui semana passada, R$75 você não come uma pizza com a tua família e toma um refrigerante. Essa é a realidade. Então, ok, a gente entende toda a questão da dinâmica, a dificuldade, mas se você tem a possibilidade de dar prioridade em investir no conhecimento, faça isso. Esse link vai passar nesse final de semana, então você fica atento nos grupos da Bereana, você vai receber esse direcionamento, você efetiva a sua inscrição, porque acho que até depois vai mudar, né, o pastor, o segundo lote já muda o valor. Então depois o segundo lote ele já muda esse valor, então hoje eu creio que é uma oportunidade muito grande. Então até domingo mantém esse valor de 140 para o casal e 75 individual. Passou do dia 29, aí já tem o segundo lote, a gente já tem bastante vagas preenchidas, então ainda tem esse advento aí que no início do mês o pessoal vem com tudo para fazer a inscrição, e o pessoal desesperado das proximidades do evento, que infelizmente a gente não consegue, e fica, infelizmente, é triste, porque a pessoa chega lá na porta da Festmel querendo entrar no dia do evento, sendo que não tem mais venda de ingresso, não tem mais espaço. Tá bom, meus irmãos? Então, fiquem atentos, lá atrás você adquire o livro. Quero chamar o pastor Marcelinho aqui, para poder pedir para o pastor... Pastor Marcelo é uma bênção. Hoje eu mandei uma mensagem ontem eu mandei uma mensagem para o pastor Marcelo num dos grupos que a gente está, que é o que o Sepúlveda vai entrar, né, que é a sala VIP, na sala VIP. E aí eu falei assim, o pastor Marcelinho, ele é um homem de Deus que ele está sempre incentivando coisas relacionadas ao ensino bíblico e trazendo, né, essa motivação para quem desenvolve esse trabalho, quem estuda, e isso é muito importante. E sem contar que o pastor Marcelinho, quando ele chegou aqui na igreja, eu logo me identifiquei com ele, eu penso assim, não, o pastor Marcelinho, ele é um doce de pessoa, né, um doce de pessoa. Aí eu falo assim, o pastor Marcelinho, com toda certeza, ele foi alguém que recebeu na sua casa uma educação, um homem desapegado de coisas que às vezes as pessoas se apegam tanto, e isso daí é fonte para poder abrir aí espaço do nosso coração. Bom? Pastor Ronaldo, o senhor pode orar pela vida do pastor Marcelo e depois... É isso que eu temia, né? Fazer uma oração com poder, né? Vamos pedir todo mundo para me ajudar aqui, né? Todo o povo de Israel, todo o povo de Judá aqui, adore o Senhor comigo agora aqui. Leão e Vaninho. Vai o quê? Aqui, em nome de Deus aqui, orem, por favor, estenda as mãos sobre a vida do pastor Marcelo. Deus, louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui na tua presença, Deus, pela Escola Bereana,
por podermos, Senhor, partilhar dessa lição tão maravilhosa para o Teu reino. Mas neste momento, ó Deus, agora, queremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, pedir, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor, Senhor, a Tua unção, a Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida do pastor Marcelo. Deus, Marcelo Coimbra tem sido, ó Deus, uma bênção para a Tua igreja, tem sido, ó Deus, um homem de Deus, uma referência no ensino da Tua palavra, ó Deus, um homem, ó Senhor, que tem nos ajudado, tem estado conosco, tem, ó Deus, colaborado com o seu entusiasmo, com o seu dinamismo para fazer avançar a Tua causa. Deus, abençoa a vida do Marcelo, cuida dele, Senhor, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, Senhor, que Tu possas, ó Deus, guardá-lo, abençoá-lo, Senhor, fortalecê-lo, ó Deus, em toda a sua caminhada, Senhor, esteja com ele, ministra sobre a vida dele, responde, ó Deus, às suas orações, Senhor, ó Deus, acompanha, Senhor, o Teu servo, Senhor, em todas, ó Deus, os seus planejamentos, que todos os seus propósitos, Senhor, possam ser, Senhor, depositados em Ti, Senhor, ó Deus, seja sobre a vida do Marcelo, ministra sobre ele a tua unção, Senhor, que a Tua graça possa ser disseminada, Senhor, na vida dele, Senhor. Ó Deus, ouça a oração que o Teu povo faz aqui nesse lugar, nessa noite, ó Deus, adorando o Teu nome, Senhor. Ó Deus, louvamos o Teu nome por tudo, pela vida do Teu servo nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Marcelo, Deus abençoe. Deus abençoe. Acho que não há mais nada a dizer, né, Divani? Não há mais nada a dizer, não há mais nada a dizer. Mais nada a dizer. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode procurar o pastor Gilson, o pastor Fernando, que eles vão ministrar para vocês. Deus abençoe, vão em paz. Amém? Muito bem-vindo, irmão Mauro. Deus abençoe, prazer tê-lo aqui conosco. Tá bom? Do irmão de quem?